Se você já tentou criar uma automação no N8N, no Make.com, em qualquer outra plataforma, você sabe que no começo de tudo, tudo vai parecer simples, né? Mas em algum pouco tempo acaba que muitas vezes o fluxo vira um monstro cheio de regras quebradas, exceções e alguns erros inesperados também. E o pior é que muitas vezes a gente acaba fazendo muito trabalho manual e pouca automação. A verdade é que a automação ela não vai começar com uma ferramenta, ela não começa com inteligência artificial e ela não começa com linha de código. A automação ela começa com um processo bem definido. Muita gente começa direto na ferramenta e abre lá o N8N, o Make.com, começa a conectar os fluxos, os módulos, roda e acontece um erro. Ajusta as coisas, vai acontecendo erros. Mais um ajuste, outro ajuste, algumas horas depois percebe que muitas vezes vai ter que refazer tudo do zero ou começar, né, de uma parte que vai demandar bastante tempo. Isso acontece porque a maioria das pessoas não desenvolveu uma mentalidade correta para começar a fazer automação, para começar a aplicar, né, as automações, sejam no seu negócio ou seja você está produzindo automações para empresas, né, ou para outras pessoas. A melhor forma da gente conseguir essa mentalidade é pensar de forma algorítmica, né? É pensar como um algoritmo, né? Os programadores já têm isso em mente e pessoas que trabalham com no code ou low code, como nós, a gente às vezes tem que começar a implementar alguns métodos para pensar dessa forma. Então, para organizar as variáveis, antecipar alguns problemas e começar a estruturar tudo antes de abrir qualquer plataforma, antes de começar a estruturar, a fazer, né, a automação em si mesmo. Né? A boa notícia é que nesse vídeo eu vou te ensinar utilizando uma ferramenta simples, né, que te obriga a pensar antes de você começar a construir qualquer tipo de automação. Bom, existe um framework que te ajuda a organizar a automação antes mesmo de você começar a conectar os módulos, né? E o nome desse framework é CIPOC. Ele não é novo aqui no canal, então eu já falei sobre ele num vídeo anterior. Vou deixar aqui no card para você, caso você tenha interesse em se aprofundar no assunto, em saber um pouquinho mais sobre esse framework e poder utilizar ele realmente com a amplitude que ele merece ser utilizado, né? Em que ele consiste em a gente responder 5 perguntas principais, né? Então, seja no ambiente macro da nossa automação, em que a nossa automação tem que entregar e de onde que a gente que vem os nossos dados, ou seja, em cada nozinho lá da nossa automação, a gente tem que fazer esse tipo de análise também para saber que a gente está fazendo a automação mais simples possível, o mais rápido possível e acabando, né, sendo o melhor possível, beleza? Então, as 5 perguntas que a gente tem que responder são quem são os nossos suppliers, os nossos fornecedores, ou seja, de onde os dados vêm, os inputs, então quais são as informações que dão entrada no sistema ou dão entrada em cada nó, né, da nossa automação, quais são os processos, quais são as etapas desse fluxo, né, quais são as etapas de transformação que vão transformar o input no resultado, na saída, no output. Quais são os outputs, ou seja, o que a minha automação precisa entregar e no final quem são os meus clientes, né? Quem vai utilizar aquela informação e como ela deve ser entregue. Então, pensar dessa forma, com esse framework, a gente acaba evitando erros, né? Dá clareza e faz com que a automação realmente comece a funcionar da forma que é para funcionar. Então, se você quiser se aprofundar em CIPOC, assiste o vídeo anterior aqui, que eu vou deixar no card, para que você realmente possa utilizar essa ferramenta na amplitude que ela merece ser utilizada. Bom, tendo dito isso, a gente vai passar a um exemplo claro aqui, né? Eu gosto muito de ensinar por exemplos, então a gente vai ver um exemplo de uma automação que está rodando aqui, minha, que muita gente tem feito, né? Que são agentes SDR, né? Se você ainda não é inscrito no canal, peço que você se inscreva, curta esse vídeo, que isso vai ajudar muito a gente a alcançar outras pessoas interessadas em transformar negócios e o mundo através de automações e IA. Antes da gente ir para a tela do computador, propriamente dito, é importante a gente estipular, né? Quais são os marcos, quais são as coisas importantes para um agente SDR, por exemplo. Então, é importante a gente escolher algumas informações do negócio, como, por exemplo, como os leads são coletados, qual o intuito, né? No caso, 99% das vezes vai ser enviar uma mensagem por WhatsApp, né? Desse processo, para a gente contatar o lead ali de forma automática, né? E aí depois a gente consegue ir desmembrando em algumas outras coisas, né? Como, por exemplo, uma conversa inteligente através de integração com IA, ou uma automação para agendamento que a gente consegue girar, né, automaticamente, né, com
essa integração e algumas outras ferramentas que a gente pode ir ligando. Mas qual é o principal? Qual é o output principal desejado para a nossa automação SDR, né? No caso, por exemplo, digamos que a empresa utiliza um formulário, né, para cadastro de leads, seja em qualquer plataforma que for, mas um cadastro um formulário para cadastro de leads e o output desejado é uma mensagem de WhatsApp de forma automática. Então, a gente vai ver um exemplo bem simples do que a gente pode montar, não tem muito o que fugir disso, né? No make.com, por exemplo, como a gente quer mandar uma mensagem de WhatsApp. Então, primeiramente, né? Começando pelo output. Como a gente pode mandar uma mensagem de WhatsApp? Seja pela API principal, seja por a API oficial do WhatsApp, ou seja por alguma outra API que você utilize. Aqui eu estou utilizando a Evolution API. Então, tem integrações bem simples, né? Que a gente está fazendo através de um HTTP request. Mas através daí a gente tem como esses dados devem chegar, né? Então, quais dados eu preciso para mandar uma mensagem WhatsApp? E aí, é importante, né, a gente deixar de ser vagabundo e dar uma olhada lá na documentação da, da API que a gente está utilizando, ou da ferramenta. Então, às vezes você vai ter uma outra automação que é necessário algum outro tipo de ferramenta. Por exemplo, antes de fazer essa aula, eu estava consultando aqui a documentação do Eleven Labs. Para fazer uma automação, posso até mostrar para vocês depois. Mas é importante a gente fazer algumas consultas, né? Ah, Maurício, não quero entrar na documentação, tenho preguiça. Pergunta pro ChatGPT que ele vai te dar alguma ideia ou pergunta para alguma outra IA. Eu prefiro fazer esse tipo de pergunta pro Perplexity por N motivos, né? Mas geralmente ele vai te dar uma lista ali de recomendações baseado realmente na documentação daquela ferramenta. Faz uma pesquisa e etc. Então, a gente vai ver que para enviar essa mensagem, né, para o WhatsApp pela Evolution, a gente vai precisar do número de telefone, vai precisar do nome da pessoa, que a gente vai personalizar a mensagem, obviamente, tá? E para isso a gente vai precisar de alguns tratamentos. Então, a gente respondendo as outras perguntas agora, né? Os suppliers, né? De onde que estão vindo esses leads, né? No caso, para essa automação aqui, para essa empresa, vem de um formulário no Tally, tá? Então tem integração nativa com o Make.com. Esse foi um dos motivos de ter escolhido o Make para começar essa automação, mas poderia ser em qualquer outra ferramenta, né? Zap, N8N, etc. Coloquei um tempo de sleep aqui, um delay para não ficar tão, né, sequencial, né? Para a pessoa receber um tempinho depois de cadastrar o formulário. E aí a gente extrai alguns dados, como o primeiro nome da pessoa, que a gente vai utilizar lá na mensagem. Vou extrair o país para fazer um filtro, né? Depois. Esse país é extraído a partir do DDI que o lead colocou lá no formulário. E a gente extrai o número de telefone. E aí sim passa lá para Evolution e a gente vai enviar a mensagem que o conteúdo está aqui, tá? Então, se você quiser copiar, eu botei aqui. Oi, eu sou a Helene, assistente da Jetro Labs. Vimos aqui a solicitação de serviço de automação. O time da Jetro pediu para eu entrar em contato com você para fazer algumas perguntas rápidas e ajudá-la a preparar da melhor forma possível para uma sessão estratégica com alguns dos nossos consultores. Você tem 2 minutinhos para uma conversa rápida. Então, uma mensagem bem simples, né? É um template que é muito utilizado por aí, essa mensagem, e que você pode estar inserindo aí nas suas automações do seu negócio. E a partir daí, aí sim, quando a pessoa responder, a gente tem que lembrar, pô, como que essa pessoa pode responder, né? Pode responder em áudio, pode responder em imagem, pode responder em texto. E a partir daí a gente partiria para a parte inteligente da automação, que aí sim eu fiz um N8N, tá? Através de um webhook aqui com Evolution API. E aí, desmembrando, né? Até chegando nesse agente aqui, realmente lá que tá rodando com a API da OpenAI, para fazer as respostas de forma inteligente para o nosso lead, tá? E aí, nessa automação aqui, eu tenho uma outra automação de background girando para fazer os agendamentos. Então, nesse agente aqui, ele tem uma regra que caso o lead ele se demonstre, né, positivamente inclinado a marcar uma reunião, a gente aciona um outro agente que vai fazer essa
esse agendamento a partir de uma plataforma de agendamento mesmo. E aí o único trabalho como humano, né, seria ir lá, comparecer na reunião comercial para realmente fazer a parte comercial, né, e vender para o cliente a solução de automação. Então esse é um exemplo de como a gente pode utilizar o Cipó, que foi de forma bem simples, né, eu utilizei para demonstrar ali naquela parte simples, inicial dessa automação, mas que você pode utilizar de forma ampla aí nos seus negócios, de forma ampla nas suas automações, para você tentar simplificar, né? Primeiramente, planejar as suas automações de forma a ver quais tipos de dados você precisa, quando você vai utilizar eles, de que forma e para onde eles vão depois, né? De que forma eles vão ser utilizados pela próxima ferramenta, por exemplo, é uma coisa importante da gente se pensar. Como, por exemplo, vou fazer um agendamento através do Google Agendas, ou vou fazer um agendamento através do Calendly ou do Call.com. Cada uma das ferramentas vai receber dados de forma diferente. Então é importante a gente saber como esses dados devem ser tratados para chegar lá na automação e a gente não ficar naquela tentativa e erro, gastando tempo ali desnecessariamente. Então é para a eficiência do teu negócio, tá? Para eficiência tua como gestor de automação ou como um agente de automação mesmo na tua empresa, tá bom? Então nesse vídeo a gente viu de forma rápida, né, e simples como você pode processalizar o seu pensamento antes de começar a fazer as automações em si, né? Com isso, o que que a gente pode ganhar? Menos retrabalho, né? Você planeja e projeta certo, e aí da primeira vez você já costuma acertar mais. Fazer automações realmente úteis, né? Nada de fluxo bonitinho, mas no final tem alguma coisa inútil ali no meio. Então a gente consegue fazer de forma mais simples, fazer de forma mais fluida e com menos retrabalho. Algumas decisões mais rápidas que a gente consegue ter, principalmente analisar qual tipo de ferramenta a gente vai alocar, qual tipo de ferramenta a gente vai utilizar, qual integração utilizar, qual dado utilizar e etc. E ter mais clareza e controle, né? Então, a sua IA vai começar a fazer mais sentido e não ser um Frankenstein que tem vários braços, várias coisas que às vezes não estão sendo utilizadas, né? E você tem duas opções, né? Ou continuar sofrendo com automações, né, que quebram ali no meio, com automações ali que estão te dando mais dor de cabeça do que realmente ter um resultado mais rápido. Ou você pode estruturar o seu pensamento de forma clara, né, e começar a acertar já nas primeiras vezes através desse framework que a gente está exemplificando aqui, que é o CIPOC. Então, fala mais uma vez, se você não assistiu o vídeo anterior que fala realmente sobre o método, sobre o CIPOC, como utilizá-lo. Você pode utilizar em várias áreas da sua empresa, não só nas automações. Mas fica o meu convite aí para você assistir o vídeo anterior. E também, caso você tenha alguma dificuldade em como você pode gerar, né, pensar nessas automações de forma mais clara, obviamente a IA consegue te ajudar nisso também. Se você tem alguma dificuldade em produzir prompts para você ter esse tipo de ajuda, né, se comunicar de forma clara com a IA, eu te recomendo meu livro sobre engenharia de prompts, está disponível na Amazon, vou deixar o link aqui embaixo nos comentários, tá bom? Agradeço por você ter ficado até aqui e espero que essa informação, que esse framework te ajude muito a ter processos claros a partir de agora. Beleza? Fiquem com Deus. Valeu.